Olá, meus queridos amigos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. A leitura de hoje é Jó, capítulo 3 a 5. Fantástica leitura. Hoje entramos numa parte mais profunda do livro de Jó. Depois do silêncio de Deus, vem o desabafo de Jó. Jó abre o coração, fala da dor, do luto, da angústia e não esconde nada. É o grito de alguém que ainda crê, mas que está machucado. E no meio dessa dor, surgem os discursos dos amigos, começando por Elifaz, que fala sobre sofrimento, mas com palavras que nem sempre acolhem. Esses capítulos mostram que, às vezes, quem sofre não precisa de explicação, só de presença e compaixão. Vamos juntos refletir sobre isso. Primeiro, vamos falar com o Papai do Céu. Fechemos os nossos olhos. Senhor nosso Deus, hoje queremos aprender contigo até no meio da dor. Quando as palavras faltarem, que a tua presença nos baste. E se tivermos que consolar alguém, que não levemos julgamento, mas compaixão. Fale conosco através da tua palavra, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bíblia aberta, Jó capítulo 3. Primeiro diálogo, a queixa de Jó. Jó amaldiçoa o seu nascimento. Depois disso, Jó passou a falar e amaldiçoar o dia do seu nascimento. Jó disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Que aquele dia se transforme em trevas, e Deus lá de cima não se importe com ele, nem resplandeça sobre ele a luz. Que as trevas e a sombra da morte se apoderem desse dia, que uma nuvem habite sobre ele, que tudo o que pode escurecer o dia o espante. Aquela noite, que dela se apoderem densas trevas, que ela não se alegre entre os dias do ano, nem entre na conta dos meses, sim, que seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os gritos de alegria. Amaldiçoa-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem instigar o Leviatã. Escureçam-se as estrelas do seu alvorecer, que a noite espere a luz e a luz não venha, que não veja o despontar da alvorada, pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Por que não morri ao nascer? Por que não morri ao nascer? Por que não expirei ao sair do ventre de minha mãe? Porque houve um colo que me acolhesse e seios para que eu mamasse? Porque agora eu repousaria tranquilo, dormiria e então haveria para mim descanso, com os reis e conselheiros da terra que construíram para si mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e encheram as suas casas de prata, ou como aborto oculto eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do capataz. Ali está tanto o pequeno como o grande, e o servo fica livre de seu senhor. Por que o miserável continua vivendo? Por que se concede luz ao miserável e a vida aos de coração amargurado, que esperam a morte e ela não vem, que cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos, que se alegrariam por um túmulo e exultariam se achassem a sepultura? Por que se concede luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados? Porque em vez do meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso, só tenho inquietação. Primeira fala de Elifaz. Chegou a sua vez de sofrer. Então Elifaz, o temanita, tomou a palavra e disse: se alguém tentar falar, você terá paciência para ouvir? Mas quem poderá conter as palavras? Veja bem, você ensinou a muitos e fortaleceu mãos cansadas. As suas palavras sustentaram os que tropeçavam, e você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora, quando chega a sua vez, você perde a paciência. Ao ser atingido, você fica apavorado. Você não tem confiança no seu temor a Deus? Não tem esperança na integridade dos seus caminhos? Pense bem. Será que algum inocente já chegou a perecer? E onde os retos foram destruídos?
Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles colhem. Com o hálito de Deus perecem, e com o sopro da sua ira são consumidos. Cessa o bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leãozinhos são quebrados. O leão morre porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Pode um mortal ser justo diante de Deus? Uma palavra me foi trazida em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim, e se arrepiaram os cabelos do meu corpo. Ele parou, mas não reconheci a sua aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz. Pode um mortal ser justo diante de Deus? Pode alguém ser puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeições, quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e que são esmagados como a traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos. Perecem para sempre, sem que ninguém se importe com isso. Se o fio da vida lhes é cortado, morrem e não alcançam a sabedoria. O ser humano nasce para o sofrimento. Grite agora para ver se há quem responda. E para qual dos santos anjos você se voltará? Porque a ira mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Eu mesmo vi um insensato lançar raízes, mas logo declarei maldita a sua habitação. Os filhos dele estão longe do socorro. São espezinhados nos tribunais e não há quem os livre. A sua colheita, o faminto a devora, arrebatando até o que se encontra no meio de espinhos. E o sedento suga os seus bens, porque a aflição não vem do pó e o sofrimento não brota do chão. Mas o ser humano nasce para o sofrimento, como as faíscas das brasas voam para cima. Há esperança para os pobres. Quanto a mim, eu buscaria a Deus e a Ele entregaria a minha causa. Deus faz coisas grandes e insondáveis, maravilhas que não se podem enumerar. Faz chover sobre a terra e envia água sobre os campos. Põe os abatidos num lugar alto e conduz os enlutados a um lugar seguro. Deus frustra os planos dos astutos para que não possam realizar seus projetos. Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E o conselho dos que tramam não chega a vingar. De dia eles encontram as trevas, e ao meio-dia andam tateando como se fosse noite. Porém Deus salva da espada que lhes sai da boca, salva os necessitados, das mãos dos poderosos. Assim há esperança para os pobres, e a iniquidade tapa sua própria boca. As mãos de Deus curam. Bem-aventurado é aquele a quem Deus disciplina. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a faz sarar. Ele fere e as suas mãos curam. De 6 angústias ele o livrará, e na 7ª o mal não tocará em você. Na fome ele livrará você da morte, na guerra do poder da espada. Você estará abrigado do açoite da língua, e quando vier a destruição, não ficará com medo. Da destruição e da fome você dará risada, e dos animais da terra não terá medo. Porque com as pedras do campo você fará aliança, e os animais selvagens viverão em paz com você. Saberá que a sua tenda está em paz. Percorrerá as suas posses e não achará falta de nada. Saberá que a sua descendência se multiplicará e que a sua posteridade será como a erva da terra. Em robusta velhice você descerá à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo no tempo certo. Veja bem, isto é o que investigamos e assim é. Ouça e medite nisto para o seu bem. Esta foi a leitura de hoje. Se tem algo que aprendemos hoje, é que até os justos sofrem, mas mesmo na dor, Deus continua sendo Deus. Jó abriu o coração e, mesmo sem entender, não abandonou sua fé. Talvez você que está me ouvindo esteja passando por dias difíceis também. Não tente respostas humanas quando o que você mais precisa é a presença de Deus. Que Ele continue fortalecendo a sua fé e saiba que Deus sempre está no controle de tudo. Então não precisa se desesperar.
Deus sempre tem uma luz no fundo do túnel, quando a gente entrega a vida aos cuidados dele. Fiquem com Deus, agradeço por mais um dia de leitura juntos e espero vocês aqui amanhã para continuarmos a leitura do livro de Jó. Deus os abençoe.